Vamos fazer pão em casa. Bom, então eu vou compartilhar com vocês uma das receitas que eu faço do pão de pão caseiro que dá certo. E é aquele pão tipo italianinho, sabe? Que ele é um pouco mais cascudinho e por dentro é macio. Não é aquele todo maciozão com uma casca fina. Eu gosto, na verdade, desses pães mais cascudinhos. Acho que assim, se você for pesquisar na internet, mesmo no YouTube, tipo, deve ter milhões de receitas, de jeito diferente, de medições. Eu vou falar um pouco das proporções que dá certo pra mim. Bom, pra começar, eu vou colocar dentro de um bowl 360 gramas de farinha de trigo, normal mesmo, dessa branca, comum, com 5 gramas de fermento biológico seco e meia colher de sal. Para quem não tem balança em casa, 5 gramas é mais ou menos meio pacotinho daqueles que vem um sachêzinho de fermento e 360 é mais ou menos umas 3 xícaras de farinha. O fermento e o sal, eles não costumam se dar muito bem não, principalmente quando o pão é de fermentação natural, então a gente evita de colocar o sal em cima do fermento. O que eu estou fazendo aqui? Aqui como é seco, então eu só estou colocando o fermento e o sal cada um em um lado do bowl, né, abrindo um buraquinho aqui no meio da farinha para colocar a água e incorporar. A água, eu estou usando 255 gramas de água, 255 ml de água, que é quase 80% do peso de farinha. Esse é um ponto muito importante, a hidratação do seu pão. Geralmente, quanto mais água, né, quanto mais hidratado for o seu pão, mais macio ele vai ficar, ele não vai ficar tão seco. O pão mais sequinho, ele é mais fácil de manusear, então quando você vai sovar ele não gruda tanto, então fica uma massa, ele chega no ponto mais rápido e tal, mas em contrapartida ele não fica tão macio. Vale lembrar que cada farinha que você usa tem uma característica diferente, né? Uma absorção de água diferente. Então, assim, de regra de bolso, calcula 80% do peso da farinha que você está colocando em água, né? Coloca uma parte dessa água, uma boa parte dessa água e deixa um pouquinho, vai incorporando a água. E aí depois, conforme você vai amassando, vai colocando um pouquinho e vai sentindo. Adiciona um pouquinho de água, incorpora, amassa e vê se ela consegue absorver. Ela ainda está sequinha, coloca mais um pouquinho de água, amassa, até ela ficar um pouco mais pegajosa. Quando ela está um pouquinho mais pegajosa, e não tem problema, tá? Ela não precisa ficar lisinha agora, porque agora não é hora de sovar, então a gente só está incorporando, né, a farinha na água. Quando ela tiver um pouquinho mais pegajosa, já tá bom. Então eu cubro com pano e deixo por uns 10 minutinhos a massa descansar. Esses 10 minutinhos é essencial porque a farinha vai absorver toda a água e ela vai ficar muito mais fácil da gente sovar, de começar a trabalhar com ela. Depois de 10 minutinhos dá pra ver que já tá mais fácil de trabalhar, ela tá grudando menos, então eu começo a sovar. Bom, sovar é basicamente segurando com uma mão e apertando com essa parte aqui da mão, da outra mão, então eu seguro com a ponta dos dedos de uma mão e com essa parte da outra mão eu só vou amassando, esticando a massa, enrolando nela mesma, depois eu viro com a dobra para cima e vou fazendo esse movimento de novo. Aí você sova uns 10, 15 minutinhos, você vai sentindo a sua massa, né? Bom, a minha eu sovei por mais ou menos uns 15 minutinhos até ela ficar com uma textura boa, ela não tá grudando, ela tá bem elástica.
já é um baita do exercício também, que a minha mesa é baixa, então além de cansar os braços, uma cansada nas costas também. Bom, massa sovada, tá lisinha, tá elástica, faça uma bolinha, volta lá no bowl e cubro e deixa ela crescer por mais ou menos 1 hora. Bom, depois dessa 1 hora você vai ver que a sua massa cresceu bastante. Então eu vou, retiro ela do bowl e na parte que estava grudada no bowl eu deixo virado para cima na mesa. Então eu vou pegando os cantinhos, vou dobrando um em cima do outro, depois eu viro toda a massa, como se fosse uma trouxinha, né? Aí eu viro toda a massa e depois eu vou com essas partes aqui da mão, eu vou boleando, né? Porque eu vou fazer um pão redondo. O que eu quero fazer com isso é esticar a parte de cima, então ela vai criar um pouco de tensão, porque como o glúten já se formou, né, então durante a sova e depois ele descansou, o glúten se formou, então o que eu quero é deixar a parte de cima bem lisinha, bem esticada. Bom, depois de ter feito isso, então eu cubro e deixo essa bolinha descansar por mais ou menos uns 30 minutos. Enquanto isso, eu já ligo meu forno para ele ficar pré-aquecendo e eu vou fazer ele dentro de uma panela de ferro. Então eu já coloco a panela de ferro lá para aquecer junto com o forno. Bom, essas panelas de ferro, essas panelas pesadona, elas são boas por 2 motivos, né? Uma, que quando eu coloco ela no forno para pré-aquecer junto, então ela ganha temperatura, então quando eu coloco o pão, ele já vai ajudar a formar aquela crostinha. 2, para formar a casquinha, ele precisa de um pouco de vapor dentro do forno. Se eu não uso essa panela, se eu deixo só numa assadeira, por exemplo, eu tenho que borrifar um pouquinho de água, né, para criar um pouco de vapor, ou colocar uma assadeira com água lá embaixo, né, antes. Ou então eu uso essa panela tampada, porque assim que o pão entrar dentro do forno, ele vai começar a soltar o vapor e o vapor vai ficar contido dentro da panela. Quando eu fui fazer o meu pão, eu não tive muito cuidado, aí eu fui colocar ele dentro da panela, ele virou e todo aquele trabalho de bolear, de criar tensão foi pro saco, porque ele ficou com a bundinha dele pra cima, aí eu fui passar a faca pra fazer o corte, não fazia porque tipo, tinha zero tensão na parte de baixo, mas segue o baile, porque assim, deu errado, o pão virou, ficou de ponta cabeça, vou fazer outro. Não vou. Mas ele vai ficar bonito. Com a panela tampada, então agora a gente coloca esse pão no forno a uns 250 graus por uns 30 minutos. Bom, deu os 30 minutos, então agora eu tiro a tampa porque eu tenho que dar cor nesse pão. Eu aumentei só um pouquinho, né, a temperatura, né, eu coloquei uns 270 graus e deixei por mais uns 25 minutinhos, né, só até ele ficar douradinho em cima. E aí a casa já tá cheirando o pão. Bom, mesmo o pão virando, deu pra ver que ele ficou bem bonitão, ele não ficou redondinho como eu gostaria, né? Ficou meio tortinho, mas tudo bem, tá lindo, tá gostoso. Eu retiro ele da panela e deixo ele esfriar. Eu deixo num descanso de panela, em algum lugar furadinho por baixo, né? Pra passar um pouco desse ar quente, por uns 20, 30 minutinhos, né?
Mano, se segura, porque você esperou muito tempo já para esse pão inteiro fermentar e não vai ser 20, 30 minutinhos que você vai avacalhar seu pão. Esse tempinho para deixar ele esfriar é super importante, porque se a gente corta ele quente, no interior, no miolinho, ele não fica tão fofinho e às vezes forma como se fosse uma maçaroca, sabe? Que ele fica meio maçudo, pesado, e aí parece até que não cozinhou direito, mas ele cozinhou. Bom, mesmo virando do avesso, o meu pão ficou bem cascudinho, ele ficou com uma casquinha crocante e por dentro bem macio. Quando você for armazenar depois de frio, cobre ele, né? Não deixa ele descoberto, porque senão o ar vai ressecar bastante o miolo dele. Então deixa ele ou num saquinho, ou num saquinho de pão, enfim, ou cobre ele de alguma maneira. Não deixa ele tomar vento, porque senão ele vai ressecar no miolo dele. E começa a fazer o seu pão em casa. Na primeira vez, nas primeiras vezes não vai dar muito certo, você vai errar e tudo bem.